versículo 36 a seguir. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Toma seu assento, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós, meus irmãos, conhecemos essa passagem do cego Bartimeu, né? O cego chega. Aleluia. Sabemos nós, irmãos, que a Bíblia ela afirma para nós, irmão, que antes mesmo de nós abrir a boca para pedir, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Antes mesmo, irmãos, de eu abrir a minha boca em oração, ou pedir oração para alguém, Deus já conhece a minha necessidade. Aleluia. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, o próprio Jesus falando assim: pedi e dar-se-vos-á. Batei e as portas vão se abrir. Imagina, irmãos, o próprio Jesus, quantas vezes, irmãos, ele dobrava os joelhos e orava, mesmo ele sendo Deus. Porque, irmãos, para mostrar para os discípulos, para nós, a importância de falar com Deus. Aleluia. Deus, irmão Diácono Wesley, sempre preocupou, irmão, sempre quis o contato com o ser humano, com o homem. Quando ele cria Adão e Eva, todos os dias a Bíblia diz que ele vinha ali no jardim do Éden conversar com Adão. Ele vinha falar com ele. Mas, irmãos, quando nós vemos essa passagem aqui, quando Jesus vai entrando na cidade, os irmãos sabem que quando quando tinha festa ali em Guaxupé, ali, a Expo Agro, a nossa igreja era naquela rua ali, irmãos, 2 quarteirões da Expo Agro. Quando tinha festa ali, irmãos, lotava de gente da região inteira, vinha gente de longe para ouvir os cantores, né? As pessoas aí de fama, que vinha cantar ali, os cantores famosos, e enchia de gente, irmãos. Agora imagine, irmãos, passando alguém na cidade, alguém que quando abre a boca é para abençoar as pessoas, alguém que quando ele vai falar alguma coisa saem palavras, irmãos, que conforta, que dá alegria ao coração do homem e da mulher. Vai passando alguém ali, irmão Severino, alguém que quando ele abre a boca até o vento e a tempestade tem que obedecer. Aleluia. Aleluia. E ele vai passando, irmãos, e tem alguém ali, irmãos, sentado na beira do caminho, conforme ele ficava todos os dias da vida dele. A Bíblia não fala que idade ele tinha, mas a Bíblia fala que ele ficava ali mendigando. E quando, irmãos, ele estava ali, a Bíblia diz que ele ouviu o som. Olha o versículo 36, E ouvindo passar na multidão, perguntou: o que está acontecendo? Está vendo, pastor? Por quê, irmãos? O cego, ele não enxergava, mas ele não era bobo. Está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Olha que barulho de passos, barulho de muita gente, às vezes alguém cochichando e conversando. E ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí alguém vai dar informação para ele: ó, Bartimeu, sabe que Jesus de Nazaré está passando aqui na rua. E quando ele ouve isso, irmãos, com certeza ele já tinha ouvido de Jesus, falar de Jesus, porque alguém falou para ele assim: ó, tem um tal de Jesus que quando ele passa, ele ressuscita até quem já morreu, ele cura as doenças, ele multiplica pães e peixes, ele alimenta a multidão, ele transforma água em vinho. E Bartimeu, quando ele ouve falar de Jesus que passa, o que ele faz, irmãos? Ele vê uma oportunidade. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, que queriam ter uma oportunidade que eu e você tem e não tiveram. E não tiveram.
você tem. Pessoas que não tiveram oportunidade de entrar dentro de uma igreja e ouvir um louvor. Não tiveram oportunidade de entrar dentro da igreja e ouvir o pastor pregar, o obreiro pregar, a criança, o grupo de jovens cantar. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? Se eu voltar minha família, irmãos, 2 gerações para trás, era uma pessoa que falou assim, falava assim, eu nasci assim, vou morrer assim, e nasceram daquele jeito e morreram daquele jeito, e não mudaram de opinião. Não mudaram mesmo, irmãos. O coração se fechou. Porque, irmãos, tinha a mente fechada. Aleluia. E às vezes, irmãos, às vezes não tiveram a oportunidade que hoje eu tenho. Meu pai faleceu há poucos dias, irmãos, dia 3, mas através do meu pai, irmãos, que o evangelho entrou na minha família. Tanto lá da minha mãe como do meu pai, como para muitas pessoas que não eram do bairro. Muitas pessoas que foram para a igreja através do meu pai. Mas quantas pessoas para trás que não tiveram a oportunidade? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Hoje você que está aqui, você tem a oportunidade. Um dia, irmãos, quando nós estivermos no céu, ou quando nós estivermos diante do tribunal de Jesus, nós não vamos ter jeito de falar para esse Jesus, eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra, eu não tive a oportunidade de ter o ensinamento. Hoje, irmãos, a tecnologia está aí, irmãos, da mesma forma que pessoas usam para o mal, mas muitas pessoas usam para o bem. Hoje tem a pregação no Instagram, tem na televisão, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Twitter, tem de tudo quanto é jeito, tem no WhatsApp, tem no TikTok, tem no... Irmãos, é de todas as pessoas que usam para o bem, estão anunciando a palavra de Deus. Nós não vamos ter gente que falar assim, Senhor, eu não tive a oportunidade. Esse cego aqui, irmãos, agora ele tem uma oportunidade. Qual que é a oportunidade que ele tinha? O que eu acredito, irmãos, é que ele não quis confiar nas pessoas, não. A oportunidade que ele tinha era ele mesmo. Ele não enxergava, mas ele ouvia o barulho e ele tinha voz para gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Irmãos, se o cego estava nessa posição, tinha uma multidão, ele não sabia se Jesus já estava para frente, se estava para trás, se já estava de frente com ele passando, mas ele gritou, irmãos, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, irmãos, ele está dizendo assim, ó, Salvador do mundo, Salvador da humanidade, porque alguns irmãos que não acreditavam, tinham ele como filho de Maria e José, mas o Bartimeu já falou assim, Jesus, filho da vida, porque a Bíblia, a profecia é, da geração de Davi vai nascer o Salvador. Aleluia. E não é, irmãos, que as pessoas começaram a falar para ele assim, para de fazer barulho, para de gritar, mas ele gritava ainda mais alto. Ele gritava mais alto. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas começarem na igreja e às vezes a gente mesmo no trabalho e alguém diz, para com esse negócio de crente, para de ir na igreja, isso é tudo bobeira, você só pode enganar você. Deus está em todo lugar. Que Deus está em todo lugar, isso é uma verdade. Deus, irmãos, é acima de tudo e de todos. Ele é onipresente, irmãos, onipresente porque Ele está em todo lugar. Agora, trabalhar, irmãos, é na vida daqueles que procuram servir a Deus de uma forma correta. Aleluia. Deus está em todo lugar, irmãos. Aleluia. Ele está em todo lugar. Louvado seja Deus. Mas aí, irmãos, as pessoas são o quê? Convencidas a não abrir o coração para Jesus. Bartimeu não quis nem saber, começou a gritar, e o que aconteceu? Jesus ouviu, Jesus parou, a multidão parou. E se Jesus para, a multidão para também. E ele falou assim, quem que está me chamando desse jeito? Aleluia. Eu posso até pensar, a Bíblia não fala, alguém dizer, não, Jesus é um cego que fica mendigando, ele está lá no mesmo caminho, continua o teu sermão. Não traz ele até mim. Aleluia. E foi lá e pegaram o cego e falaram assim, Jesus, você me chama? Jesus está te chamando. Eu imagino a alegria de Bartimeu agora, irmãos. Jesus está me chamando.
conversando com a Claudinei no caminho. Todos nós temos sonhos, não é verdade? Não tem um sonho. Talvez o sonho de alguém que pode ser igual ao do outro, a maneira de sonhar, de alguma coisa. Mas eu queria perguntar para você, se Deus falasse assim, meu servo, meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Aleluia. O que você diria para Deus essa noite? O que você falaria para Ele? Tem uns desenhos de televisão quando eu era criança que tinha saía aquela lâmpada, ladinho que fala? Ladinho. Aí podia fazer um pedido assim, pedido que fazer, lógico, não sei, é uma ilusão, né? Mas se Jesus falou assim, faz um pedido que você fazer, eu vou fazer para a tua vida. O que você pediria para Deus? Talvez tenha alguém que quer, Senhor, eu pago aluguel, eu queria ter uma casa. Talvez alguém que já tem uma casa, já tem um carro, Senhor, eu queria uma chacrinha para passar o fim de semana. O Senhor tem uma chilapinha, pescar, que eu gosto. Talvez alguém falou, Senhor, eu não tenho carro, eu queria ter um carro. Ou alguém falou, Senhor, eu queria fazer uma faculdade, formar em tal profissão. Cada um tem um sonho, irmãos. Cada um tem um sonho. O sonho de Bartimeu, irmãos, não era porque eu tivesse um monte de dinheiro para não pedir esmola mais. Porque a esmola ele já ganhava. Mas ele pediu para Jesus aquilo que ninguém podia dar para ele. Ele pediu, irmãos, porque a Bíblia diz que ele era cego. Eu não enxergava a luz do dia, eu não sabia que era uma cor, meus amigos. Se falasse ali tem uma cadeira, ele sentava, mas eu não sabia que era uma cadeira. Eu não podia olhar uma casa, olha que casa bonita. Eu não tinha condição de olhar para a família dele. Se ele tivesse irmão, meu pai, mãe ainda, a Bíblia não dá essa informação, mas provavelmente ele tinha ainda o pai, a mãe, tinha irmão, às vezes até sobrinho, alguém da família. Eu não sabia que jeito que era, se era bonito, se era feio, se era gordo, se era magro. Eu não tinha condição de enxergar. Então ele pediu para Jesus o que? Senhor, eu quero enxergar. Eu quero ser uma pessoa normal. Eu quero ver a luz do dia. E Jesus disse o que para ele? Então vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. O que salvou ele foi a fé. Sabe por que você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã? É porque dentro do teu coração existe fé. Você não estava aqui, não. É verdade, aleluia. Nossa, irmão, eu sou tão pequenininho, não sei fazer nada na igreja. Mas você tem fé. Porque se você não tivesse fé uma hora dessa, eu não sei que você estava assistindo um filme, um jornal, uma novela, um desenho, um seriado, qualquer outra coisa que você está fazendo, alguém que, se talvez um homem tivesse que frequentar bar para jogar jogo lá, qualquer coisa, você estava em algum lugar parecido com isso. Mas por que você está aqui dentro da igreja hoje? Porque na tua vida tem fé. Aleluia. E aquele que tem fé, irmãos, agrada o coração de Deus. Glória a Deus. Talvez você tenha pensado, Senhor, será que eu tenho te agradado? A resposta é sim. Você está aqui. Você está aqui na casa do Senhor. Não importa quem está pregando, não importa quem está sentado ao teu lado, não importa quem está tocando instrumento, quem vai cantar, quem vai louvar. O que importa é que o Espírito Santo está com você. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo sabe tudo que você passa. Glória a Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que entender, é que ninguém de nós podemos surpreender a Deus, ao Espírito Santo, não. Quando nós dizemos que Jesus está aqui, irmãos, mas está representada a pessoa do Espírito Santo. Jesus, a Bíblia diz que ele está no céu sentado à direita de Deus, mas o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai deitar, ele está lá. Você levanta, ele está lá. Você vai trabalhar, ele está lá. Se você não trabalha, fica em casa, porque é aposentado, ele está lá. Se você é dona de casa, ele está lá, olhando para a sua vida, cuidando de você. Você está pensando em alguém da tua família, preocupado. Ele está lá contemplando a tua preocupação. Aleluia. Aleluia. Porque tem gente que pensa que Deus não preocupa com ele, com as pessoas da vida. Deus preocupa, irmãos. Deus preocupa. Abraão, irmãos, quando ele estava ali em Canaã já,
nas Campinas, com seu rebanho, a Bíblia diz que Ló já estava morando lá onde Sodoma e Gomorra. E um belo dia, lá no céu ainda, irmãos, Deus fala assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas por acaso eu vou ocultar isso do meu servo Abraão? Isso está na Bíblia, está escrito isso lá. E vem 3 anjos em direção à casa de Abraão. 2 eram anjos e um era o próprio Deus. É aqui que entra uma vez polêmica, e eu quero explicar para os irmãos que na Bíblia muitas vezes Deus se manifestava em forma de anjo ou de homem. Por que a gente sabe que é Deus? Porque quando ele chega ali, irmãos, a Bíblia diz que Abraão prostrou no chão e aquele que estava no meio aceitou a adoração. Só Deus aceita a adoração. Anjo de Deus não aceita a adoração. Ele aceitou. E ali, irmãos, ele já lança a promessa que ia nascer Isaac. E já fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O pecado tem cheirado o mal diante das minhas narinas. Deus falou isso com ele. A Bíblia diz que os 2 anjos vão em direção a Sodoma e Gomorra e Abraão fica conversando com Deus. Olha como que Deus preocupa com a tua família. Presta atenção nisso que eu vou dizer. E Deus vai andando. Deus vai andando, irmãos. Deus vai andando assim pelo caminho. E Abraão vem vindo atrás. Ele fala assim: Senhor, mas porventura o Senhor vai destruir os ímpios e vai destruir junto os justos? Não, Abraão, não vou fazer isso. O justo não. Mas, Senhor, olha, irmãos, olha a conversa. Abraão fala assim: Deus, mas e se tiver naquela cidade 50 justos? Mesmo assim, você vai queimar tudo? Se tiver 50, Abraão, por amor aos 50, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Entendeu, você? Por amor aos 50, eu pouparia uma grande cidade. Ele pouparia toda a cidade. E Abraão, irmãos, olha a preocupação. Senhor, me perdoa que eu sou pó. Mas se dos 50 faltar 5, tiver só 45, mesmo assim o Senhor vai destruir. Por amor aos 45, não destruirei. E se tiver 40, 30, 20, 10, ele foi baixando, pastor. Ele só faltou falar assim: pastor, tira meu sobrinho de lá. Teu sobrinho, meus filhos eram 4. Ele faltou dizer isso, irmãos. Mas quando meu Deus desaparece de perto de Abraão, sabe onde os 2 anjos foram primeiro estavam? Lá na casa de Ló. Ló, pega a tua esposa, tuas filhas e sai da cidade. Não olha para trás, porque fogo e enxofre vai cair nessa cidade. Não precisou, Abraão não falou para Deus: tira Ló de lá, mas ele foi abaixando. Mas é impressionante isso. Mas só que Deus conhecia aqui, ó. Deus conhece o teu coração, o coração de cada um de nós. Ah, Senhor, se o Senhor me dá um serviço bom, que eu ganhar 5.000 por mês, eu vou ser dizimista fiel, eu vou fazer isso, aquilo, e Deus não vai fazer nada. Vai passar a mão no cincão, já vai comprar um carro, já vai vazar da igreja, não vai preocupar com nada mais. Estou dizendo todos, mas tem gente que é assim. Eu conheço testemunho, meu irmão, de uma determinada igreja. Ele chegava na igreja todo dia 6 horas, mas o culto começava às 7h30. 6 horas. Ele ia de a pé, às vezes ia na bicicleta dentro do monarca e ia. E sempre orando: mas se Deus me dá um carro, aí eu vou chegar mais cedo aí. Ele era o primeiro que chegava, mas o último que saía para ir embora. E não é que um dia ele comprou um carro, aí ele começou a falhar um culto, falhar no outro, de repente desviou. O carro ocupou o coração dele. Irmãos, Deus não aceita, irmãos, nenhum de nós que ocupamos o nosso coração em outras coisas no lugar de Deus. Ah, pastor, mas então eu tenho que pensar só nas coisas de Deus? Não, irmãos. Deus nos deu 24 horas no dia. Tem hora que nós trabalhamos, né, irmãos? Tem hora que é hora de almoçar, jantar, tomar um café, né? Durante o dia. Mas nós temos que tirar um momentinho de oração e um momento da leitura da palavra. Né? Hoje é o dia de no culto. Às vezes não dá para ver todos os cultos. Mas às vezes faltar meio
país inteiro do mundo, não dá para ir, irmãos. Começa a ocupar as coisas. Nós poderíamos estar louvando a Deus, pregando, ouvindo a palavra e outras coisas. Deus, Ele não se agrada. Então, irmãos, Deus se preocupa conosco. Jesus curou Bartimeu por quê? Por causa da fé. E a fé nossa ela tem que ser inabalável, meus irmãos. Por que inabalável? Não importa a circunstância que nós estivermos vivendo. Amém? Eu já passei por luta, você já passou por luta. Há momentos que passamos por ricas bênçãos. Mas o Senhor está no controle de tudo. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, no teu relógio. Não espera mais. Mas guarde essa palavra. A fé de Bartimeu fez com que Jesus parasse e atendesse o pedido dele. Aleluia. Isso é fé. A fé é coisa extraordinária. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem coisa, irmãos, que às vezes a gente não pode contar. Porque é até difícil contar o jeito de explicar. Mas Deus faz cada coisa por nós, irmãos, que a gente fica sem entender. Será que a gente merece? Né, pastor? Será que a gente merece? Mas Deus faz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Vamos cantar aquele nosso toda a igreja agora. Ia cantar esse irmão? Ia cantar ele agora? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. E na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Deus existe alguém que me ama, e Ele quer dar a mão. Se uma porta se abre aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Amém? Alguém que não aceitou a Jesus como Salvador da sua alma, e nessa noite você quer levantar as mãos, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, tem alguém? Se tiver a oportunidade, está aberta. Alguém talvez seja parado, que fala assim: pastor, hoje eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus. Tem alguém? Se não tem, nós vamos
vamos encerrar. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, pela vida do pastor Zé Divino, dos irmãos que aqui congregam, dos irmãos que estão nos visitando essa noite. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um dos meus irmãos. Segura de ti, Deus. Repreenda as obras do inimigo. Se tiver alguém enfermo, repreenda essa enfermidade. Senhor, eu oro pela vida de todos os pais que adoção. Deus, eu apresento a cada um de nós manos. Glória, glória, uma bênção acontecer. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz e da vitória nessa hora da vitória. Amém. Aleluia. Nessa hora. Oh, aleluia. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Eu volto a palavra para o pastor para fazer o encerramento. Aleluia. Permitindo Deus, sexta-feira nós estamos aqui novamente com os irmãos. Amém? Todos digam amém. Irmãos, nós estamos encerrando o culto, mas hoje é culto de libertação. Eu gostaria que o pastor fizesse unção da igreja. Amém? Os irmãos que sentiram receber unção, vem à frente comigo. Vem aqui à frente para receber Mas fala para encerrar. a oração, a unção, o azeite, como diz a Bíblia Sagrada. Só encerra aqui quando. A unção, ela faz muito.